Oizinho, gente, tudo bem com você? Sou o Arnold e bem-vindo, bem-vinda ao terceiro vídeo nesse quadro Porque Deus Não Me Cura. Se você não assistiu o último vídeo ainda nessa série, pode clicar aqui para assistir, porque explica por que Deus não sempre nos cura quando nós queremos. Hoje quero estudar junto com você se há um vínculo entre o pecado e as doenças. Eu morei em Cambridge, na Inglaterra, e como eu tinha um marido brasileiro na época, eu frequentava uma igreja brasileira lá. E era a Assembleia de Deus. E eu ia todo domingo, só que o meu marido quase não ia comigo. Ele só ia lá, tipo, de vez em quando. E daí, um dia, a pastora lá perguntou pra mim: Lu, por que seu marido quase nunca vem na igreja? Pastora, ele não veio hoje porque ele tá doente. E de fato, ele sofria muito de gripe e de constipação na Inglaterra. E a pastora me respondeu: Ele tá doente porque ele quase não vem na igreja. E eu relatei tudo isso ao meu marido. E ele falou: eu nunca mais vou naquela igreja, se ela falou assim. E ele ficou muito chateado com ela. Então, será que ela estava certa? Será que ele passava por problemas de saúde porque só ia de vez em quando na igreja? Será que os nossos pecados causam problemas na saúde para nós? A resposta para essa pergunta é não necessariamente e não sempre, mas pode ser. E deixa eu explicar isso melhor. Os discípulos viram um cego de nascença. Perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, nem sempre as nossas enfermidades são um resultado direto do pecado. Outro exemplo disso é Isabel. Ela não tinha pecado, mas ela não podia conceber. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, eu acredito que uma doença não é necessariamente o resultado do pecado. E no caso de Isabel, a esterilidade dela tinha um propósito muito maior do que ela pudesse ter imaginado. Entretanto, foi diferente no caso de Davi. Lembra o que aconteceu com ele e o quanto que ele sofreu na vida dele? Ele e a família dele foram intensamente perseguidos pela espada. Por exemplo, o filho Absalão matou outro filho. Absalão foi morto pela espada de Joabe e Salomão matou Adonias pela espada. Sabe por quê? Porque Deus disse: a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher Urias, o Etita, para ser sua mulher. Então, o adultério e o assassino que Davi cometeu teve um efeito direto sobre a vida dele. Até Deus falou com ele em plenas palavras: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Ok, gente, tudo bem, não tô falando sobre doenças na vida de Davi, mas Davi falou para Deus: por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Aí há um vínculo direto entre o pecado e algumas doenças. Então, na vida de Davi, nós vemos a ira divina quando o pecado, a desobediência, a rebelião trazem a ira e a manifestam. E também Jesus falou ao paralítico que ele tinha curado: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. Então, realmente, a iniquidade é a verdadeira causa de algumas doenças. Não todas. Por exemplo, câncer do pulmão pode atacar por causa do vício de fumar. E também, por exemplo, cirrose no fígado também
pode vir até nós porque nós abusamos o álcool. Mas é muito importante que não julguemos ninguém por causa da doença que ela está sofrendo. Sua doença ou problema é entre você e Deus. E eu quero deixar muito claro aqui que uma enfermidade não é prova viva do pecado na vida de alguém. Por exemplo, Paulo, que era profeta de Deus, um homem santo, era mensageiro de Deus, ele tinha um espinho na carne. E eu falei mais sobre isso no primeiro vídeo nessa série. Pode clicar aqui para eu assistir. E muita gente nos comentários falou muito sobre o espinho na carne de Paulo. E tem gente que acha que era um problema espiritual. Mas se era espiritual, por que ele falou na carne? Porque se fosse um problema espiritual, ele teria falado na mente ou que era um problema espiritual mesmo. E existe uma dica em Gálatas sobre qual foi o problema dele exatamente. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então, gente, é possível que o espinho na carne dele fosse um problema nos olhos. Nós não temos a certeza disso. Mas se não fosse, seria uma coisa muito estranha para dizer vocês teriam arrancado seus próprios olhos para mim, né? Gente, o próximo vídeo nessa série, Porque Deus Não Me Cura, vai tratar de se Jesus falou para os apóstolos curarem todos os enfermos, por que hoje em dia Deus não cura todo mundo? Para você crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus, se inscreva no canal clicando aqui, tá bom? Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho!